pergunta que eu acho que é bem relevante em relação a isso. Qual é a visão desse pessoal americano, o pessoal do exterior, sobre a polícia do Brasil? Excelente pergunta. Porque, veja bem, né, os caras não têm noção do que é a nossa polícia. Né? Eles veem alguns programas aí, Polícia em Ação e tal. Eles devem imaginar que a gente vive aqui numa guerra civil, sei lá. Exatamente. A gente teve a oportunidade de ser recebido e ser acompanhado por 2 brasileiros que são policiais lá. Que legal, que legal. Um era carcereiro no Rio Grande do Sul e o outro era soldado na Polícia do Distrito Federal. Legal. Foram para os Estados Unidos, conseguiram o green card, prestaram concurso e eles são deputies hoje, que é um degrau abaixo de xerife. Né? E deu para perceber no relacionamento deles com os demais policiais como eles são reconhecidos e até glorificados pelo fato de ter feito função policial no Brasil. A imagem realmente que eles têm do policial brasileiro é a imagem do combatente de guerra. Tanto é, Carlos e amigos, que em vários locais lá, por nós sermos policiais militares, nós tínhamos desconto, nós íamos fazer compras em lojas, quando a gente se identificava, o pessoal na loja aplaudia. Brasileiro. Military Policy of Brazil. O pessoal aplaudia na loja, fazendo compra. Que legal. Teve um colega, infelizmente eu não tenho aqui a câmera, mas até filmou. Que legal. No retorno, quando nós fizemos um translado, uma empresa aérea levou a gente para um local para poder esperar o voo, que nós ficamos cerca de 5 ou 6 horas em Houston esperando o voo de translado. E nesse local era um local para receber policiais militares e militares. Então tinha buffet, televisão, cama, só para militares, seja militar de polícia, que estava no translado, inclusive de folga com familiares. E a gente chegava lá, quando entrava nesse espaço, tinha um veterano americano cumprimentando a gente e agradecendo por nós estarmos ali, pelos serviços prestados para a nossa nação especificamente e por estar prestigiando. Então, assim, é uma experiência única, mas fica para nós o reconhecimento. Valorização. Né? Ele guardado, todas as proporções, mas o militar e o militar de polícia nos Estados Unidos, ele tem um reconhecimento diferente, que às vezes a gente, pela nossa realidade, a gente não gasta muito tempo para investir esse reconhecimento, né? O juramento que eles fazem lá é o mesmo juramento que nós fazemos aqui de defender a sociedade com o sacrifício da própria vida. E quando a gente volta num lugar desse, a gente vê o quanto a nossa sociedade às vezes precisa evoluir para reconhecer aquelas pessoas. Eu não falo só dos militares, dos policiais, eu falo dos médicos, dos enfermeiros, aqueles que trabalham na área de saúde, aqueles que trabalham na área de vigilância sanitária. O lixeiro que coloca a vida e a integridade física dele para poder dar uma condição de salubridade. Aí, né? Então, às vezes, a gente vê algumas profissões onde realmente a vida é colocada, a sua própria vida é colocada a bem do Estado e das pessoas que fazem parte do Estado, precisava de uma valorização maior. E essa valorização não é valorização só financeira. É óbvio que o dinheiro é importante, mas é o reconhecimento, é ser bem tratado, é ser respeitado como autoridade. Né? Isso é importante. Seja qual for a função, é diferente. Então foi uma experiência que não apenas no âmbito de polícia militar, mas também no âmbito pessoal e profissional me enriqueceu consideravelmente. Eu voltei como um Major Mosna diferente. Transformou, né? É importante a gente ter essa visão, porque muitas vezes a gente vê pessoas falando até nas redes sociais aí que o Brasil é mal visto, né? E mal visto lá fora, no âmbito de segurança, no âmbito de um monte de coisa aí. E eu nunca concordei com isso, porque eu falei, poxa, os caras não sabem a nossa realidade, né? Eles têm lá também seus problemas que talvez não divulguem, que talvez não chegue aqui pra gente, que talvez até a própria mídia americana não deixe vazar, né? Sim. Diferente da mídia brasileira, que qualquer oportunidade está falando mal da segurança pública, né? E nós sabemos disso. Poucos aí que ainda têm um cuidado de tratar a segurança pública com respeito, né? A gente sabe. E de repente você foi lá e percebeu que não é exatamente o que falam, né? Que a gente aqui é tido como
como guerrilha, como vive no meio de bandido, trocando tiro todo dia. Realmente, tem esse aspecto positivo, né, do reconhecimento que a sociedade tem em relação ao militar e ao militar de polícia. Mas até o tratamento que eles têm uma visão realmente de um completo cenário de insegurança aqui no Brasil. O que justifica muita coisa. Dá para entender, por exemplo, que a gente não recebe tantos turistas norte-americanos, mesmo os norte-americanos, nas interações que nós tivemos lá, falando que as principais belezas do mundo, na visão deles, são no Brasil. Floresta Amazônica, no Rio de Janeiro, o Cristo Redentor, as praias de Copacabana. Em São Paulo, a Avenida Paulista. Teve vários norte-americanos falando que a Avenida Paulista, as imagens que eles veem, é espetacular. Mas por essa sensação de insegurança que muitas vezes é vendida ou até mesmo maximizada por nossa imprensa, e aqui vale um registro importante. Acaba denegrindo o nosso país. Exato, às vezes uma ocorrência... Eu não tô falando mal da Polícia Militar, eu tô falando mal do Brasil. Exato. Eu tô dizendo, não vai pro Brasil porque lá só tem bandido, lá só tem crime. Exato. E aí cria essa impossibilidade até mesmo de a gente captar recursos com o turismo. O que deu para entender e perceber nessa rápida vivência é que eles admiram a nossa polícia, admiram o Brasil, mas têm medo da segurança brasileira. Que, na verdade, são paradigmas que nós colocamos. Um exemplo bem peculiar, né? Você pergunta pro carioca o que o carioca acha de São Paulo, o carioca tem medo de São Paulo porque fala que é violento. Muito violento. Agora, se você pergunta pro paulista o que o paulista acha do carioca, não vai lá não, também não vai porque tem medo. Então hoje não tem turismo entre cariocas e paulistas. Mesmo os cariocas e paulistas, às vezes, admirando e tendo vontade de conhecer belezas naturais, belezas geográficas entre esse estado. Eu tive uma oportunidade na época que eu trabalhei na assessoria de polícia militar do Tribunal de Justiça, em acompanhar o então presidente do TJ, o Dr. Nalini, no Rio de Janeiro. Ele foi no encontro de desembargadores, a gente foi com a equipe de segurança dele, e em certa feita ele resolveu fazer uma breve caminhada lá no Rio de 25 quilômetros. Nós saímos de Botafogo e fomos até Copacabana. Para quem conhece o Rio, sabe que a gente andou bastante, inclusive pelo centro do Rio de Janeiro. Nós não vimos absolutamente nada. Andamos lá, obviamente estávamos armados, mas estávamos em trajes civis, inclusive com a própria autoridade. O primeiro momento, quando eu planejei essa operação, foi o receio, né? Então, quando o presidente do TJ nos falou isso à noite, eu nem dormi. Pensando, eu fiquei extremamente preocupado, porque a ideia dele era sair a pé, sem carro acompanhando, ver até onde ele andava e voltar de transporte público. E o estereótipo que eu tinha do Rio de Janeiro, eu falei, acabou. A gente não vai chegar em lugar nenhum. Já Carlos, andamos em vias consideradas vias perigosas lá. Fomos até a parte da entrada da Rocinha, a pé. Interagimos com o público, tomamos café em vários locais, paramos para hidratar, paramos para tirar foto do presidente. O presidente marcou um local para poder almoçar com um desembargador que ele conhecia, tudo caminhando. Fizemos quase 12 horas de caminhada e não voltamos de transporte público, voltamos a pé. Então nós andamos cerca de 15 quilômetros e viemos por um caminho mais curto. Inclusive, em alguns trechos, eu com o celular na mão para poder pegar a geolocalização. Não vi absolutamente nada. É óbvio, eu entrei numa comunidade? Eu não entrei numa comunidade. Assim como se o carioca vier aqui, ele também não vai entrar numa comunidade paulista ou numa comunidade aqui em Osasco. Ele tem que ser inteligente. Mas andando nas belezas naturais e geográficas, nós não vimos absolutamente nada. Então fica para quem está acompanhando o programa do Carlos, arrisque-se, pesquise. A nossa vida é um pouco maior do que a cidade que a gente está, ou até mesmo que o estado que a gente está. Às vezes a gente se arrisca e faz um turismo consciente, né? Não estou falando para ninguém ir para o Rio de Janeiro e ficar andando à vontade. Mas se você planejar, se você se planejar, você se preparar, você tem condições de conhecer locais no Brasil ou fora do Brasil e quebrar estereótipos que a gente às vezes cria e que não correspondem com a realidade. Eu acho que se a gente conseguir deixar uma mensagem importante dos paulistas versus cariocas, né? Com certeza os dois estados mais ricos do Brasil, se a gente trocar riquezas entre esse estado, principalmente pelo turismo, todo mundo ganha. Rio e São Paulo ia ser muito bom. Todo mundo ganha. Muito bom. Eu costumo ir para São Paulo, né? Moro aqui. E vou para a área central, às vezes para comprar equipamento. Você já percebeu que eu gosto muito de equipamento? Sim, com certeza. E às vezes um cabo, às vezes alguma coisa, eu vou para São Paulo.
E eu ando ali na região da Santa Efigênia, né? Tem um amigo meu que tem uma loja de pneus lá, o Magno. Fala, Magno, fica com Deus aí, Deus te abençoe. Eu deixo minha moto lá com ele. Aí ele já dá uma revisada nos pneus e tal, e eu não pago estacionamento e vou dar uma ali e resolver minhas coisas. Mesmo na época que aquele negócio da Cracolândia, o fluxo, estavam atacando aquela mídia, colocando aquele lugar como se fosse um inferno. Várias vezes eu fui ali e eu não vi nada daquilo. Nada daquilo. É óbvio, eu fui no horário comercial. Não fiquei parado em esquina olhando para o céu, né? Não fiquei em local onde próximo a quem está traficando. Você olha ali e vê um cara usando entorpecente traficando, atravessa a rua, desvia, vai para outro caminho. Com certeza. Eu não preciso passar do lado do cara, eu não preciso estar perto daquela pessoa, eu não preciso nem... Fica longe. É uma coisa simples, né, de segurança. E eu sempre vou ali. Nunca tive problema. Nunca tive problema. Região de 25 de março, região ali das ferramentas, aquela avenida ali, eu adoro aquilo ali, cheio de ferramentas. Sim. Também fala que não, cheio perto do São Bento ali. Sim. Fala que é cheio de bandido, cheio de roubador de celular. Eu não fico com meu celular panguando na rua. E é tranquilo. E eu acho que do mesmo jeito que eu tô falando aqui, tem um cara lá do Rio de Janeiro que fala a mesma coisa. Com certeza. Que anda ali na boca da favela. Ele não é usuário, não vai lá usar droga, nem é bandido. Ele vai lá porque é o caminho do cara. E você falou bem, Carlos. Toma os cuidados, né? Eu, por exemplo, depois que eu tive essa experiência no Tribunal de Justiça, eu fiquei 2 anos como assessor de segurança escolar no prédio da Praça da República, com o doutor Naline, aí como secretário de Estado da Educação. E todo dia a gente circulava no centro, né? Então. Nunca tivemos nenhum tipo de problema. Por quê? Porque também a gente não andava com o celular na mão, não andava com o relógio vistoso, andava sempre olhando para os lados atento. Então, o criminoso, a gente já falou outras oportunidades, percebe, né? Já falamos sobre ele isso. vê um momento chave, a oportunidade para ele poder praticar um crime, praticar um delito. É aquela pessoa que está vulnerável. Quem está vulnerável? É a pessoa que está com cuidado no celular, vendo o que está acontecendo no celular e não vê o que acontece no entorno. É a pessoa que não está atenta ao que está acontecendo do lado, né? E nessa oportunidade ela acaba se tornando vítima de um crime. É lógico que a gente tem que garantir segurança? Tem. Mas tem muitos oportunistas que aproveitam essa oportunidade e praticam delitos. Então quando você anda, seja sozinho, seja com a família, mas tomando essas medidas primárias, a gente chama isso de prevenção primária, é aquela prevenção que a gente faz para evitar que o crime ocorra. Tanto a polícia faz isso quando coloca o policiamento ostensivo, quando coloca as câmeras de vigilância para poder monitorar. O cidadão também pode fazer tomando essas medidas preventivas, né? E com certeza, quando ele faz isso, volto a repetir, ele não vai numa boca de fumo, ele não vai num local onde sabidamente tem narcotráfico, ele não vai num local onde é um desmanche de veículo, não. Mas ele está andando na rua com esses cuidados, dificilmente, né, Carlos, ele vai ser, pela experiência até que você tem na área, dificilmente ele vai ser vítima de um crime. Pode acontecer, óbvio, né, meu? Se o criminoso tá... É aquela história, né? O cara, vou comprar um carrinho mais simples que o ladrão não quer. Ladrão é oportunista. Se ele encontrar Aí teu carrinho é aquela mais situação da simples, trombada, abandonado né? ali na rua. Aí, infelizmente, aquilo que a gente chama da trombada, né? É aquela hora que você está saindo de carro e tromba no sentido contrário com o criminoso praticando um delito, né? Quando acontece isso e você consegue antecipar esse cenário, tem que se abrigar, tem que se proteger num local onde você não leve tiro. E o local mais rápido para você se proteger é no chão. Então eu estou no veículo, deparo com uma situação de acompanhamento de uma viatura policial, ou criminoso com arma de fogo, e estou no carro, pede para todo mundo no carro abaixar. Nada de ficar subindo o vidro, desligar, não. Puxa o freio de mão do carro, se joga no assoalho do carro. Sai do caminho, está com a família, joga todo mundo pro assoalho do carro. Se tem oportunidade de sair desse trajeto, saia desse trajeto. Mas se não tem, se trombou, vai pro assoalho do carro, não tenta sair do carro. Está transitando na rua, deita no chão. Vai atrás de um poste, se tiver um poste próximo. Tenta procurar aquilo que a gente chama abrigo, né? O abrigo da cobertura balística. Então, por exemplo, se eu estou atrás de uma porta com um indivíduo com arma de fogo, a porta é de madeira, ela não protege. Mas se eu estou atrás, por exemplo, da caçamba de um caminhão, ela vai proteger. Então, tenta procurar um muro bem feito, né? Então, isso aí tem que ser um raciocínio intuitivo. O ser humano, a tendência dele, quando ele vê o perigo, é correr contra o perigo, na direção contrária. Só que quando ele corre, Carlos, ele está exposto. Se ele está abrigado, ele não vai ser atingido. Seja perto, seja distante. Então, essa atitude, às vezes, de correr, acaba vitimando. Quantas pessoas a gente já ouviu falar, né, Carlos? Que acabou sendo alvejada por bala perdida com um tiro nas costas.
tiro nas costas, justamente por conta disso. Foi correr da situação. Foi agir intuitivamente, foi sair da zona crítica, né? Da zona quente ou da zona vermelha, onde está acontecendo a ocorrência, e acabou se alvejando. Se jogasse no chão, não levava um tiro Com nas certeza, costas. com certeza. No chão não ia pegar nele. Essas dicas são importantes. Eu sei que a gente vai entrar num outro assunto, que a gente vai falar um pouco de futebol, né? Vai falar também de uma coisa que acabou de acontecer. Sim. Claro que esse programa não é ao vivo, seria legal se fosse, mas não é. Eu queria que o senhor falasse uma coisa importante, porque eu, na minha época de patrulha, né, de serviço de rua, eu sempre percebi isso. Quando você está em perseguição com a viatura, eu vejo isso, porque como a gente tem um olhar de segurança pública, todo vídeo que eu vejo, até de perseguição, eu tenho uma visão do contexto geral. Eu não fico só olhando para o cara da moto, eu não fico só olhando... Você sabe disso. A gente consegue enxergar outras coisas. E o que eu tenho percebido é que as pessoas não entendem a seriedade que é uma viatura com a sirene ligada, com Highlight aceso, indo para cima, e o cara não fica ali. Sabe? É como se estivesse pensando o que está acontecendo. Ou é proposital, não sei. Eu sei que eu tenho notado isso. Então, qual seria o conselho que o senhor dá? Eu estou lá dirigindo meu carro, bonitão, belo e formoso, e atrás, né, eu escuto uma sirene. Não importa se eu estou vendo se é atrás de uma moto, se é atrás de um carro, se ele está indo atender uma emergência, não importa. Qual é a minha obrigação como cidadão que respeita a lei, né? Que eu acho que tem que respeitar a lei, e que evite também que eu seja vítima de alguma situação, porque eu vou estar impedindo que passe a polícia, provavelmente estou impedindo que passe o bandido também. De repente o cara acaba atirando ali, há uma troca de tiro, e eu sou vitimado nesse meio. Qual a orientação que o senhor dá para esse pessoal? Que nós chamamos, né, Carlos, da visão em túnel. Né? Quando a gente passa por uma situação, por uma experiência estressante, a tendência nossa é só ver o problema. E a gente já julga que aquele problema é o maior problema do mundo. Sempre o maior problema do mundo é o nosso problema. Mas quando a gente passa por uma situação dessa, onde a gente se envolve num cenário de crime, a gente acaba vendo só o texto. O que é o texto? É o criminoso, é o policial agindo com um criminoso. Esse é o texto. E a gente não vê o contexto. É o que acontece no entorno, por conta da visão em túnel. Então, o que a gente aconselha numa situação dessa? Se você puxa bastante o ar, respira, puxa bastante o ar, oxigênio no cérebro, tenta sair dessa visão em túnel e olha para os lados. O problema está na frente, olha para os lados. Tenta fazer uma leitura do contexto, do que acontece em volta desse cenário. Se tem mais viaturas chegando, se tem outros criminosos vindo, se a maioria é policial ou criminoso que está naquele local, e se joga no chão. O chão é sempre o local mais seguro, porque não há bala perdida no chão. Ninguém morre com bala perdida no chão. As pessoas elas morrem com bala perdida, com bala nas costas, com tiro nas costas. Justamente por ver o perigo e intuitivamente se afastar. Se eu não tiver condições de me jogar no chão ali, porque eu estou muito próximo, procuro um local que a gente chama de abrigo. Existe uma diferença entre abrigo e cobertura. Cobertura não dá proteção balística. O abrigo ele dá essa proteção. Então, preferir locais onde tem ferro, parede, que eu possa estar atrás. E, principalmente, quem conseguir ter essa análise de texto e contexto, se salvar e salvar quem está junto com você. Nesse cenário crítico, não é hora de você conversar e explicar. É hora de você ter a leitura do cenário, do texto e do contexto, se salvar e salvar as pessoas que estão com você. Principalmente crianças, principalmente idoso. Eu acho que essa é a principal dica. Tem pessoas que passam a vida inteira e nunca têm a oportunidade, né? Ou a tragédia de passar por um cenário desse. E tem pessoas que a gente conhece, né, Carlos, que passou por esse cenário, às vezes com a família, por várias vezes. A gente não consegue garantir. Não é brincadeira, né? E é a fatalidade, é a trombada, como eu falei agora há pouco, né? Então, numa situação dessa, a melhor coisa que tem é entender o que está acontecendo e se proteger. Se proteger, protegendo os seus familiares, quem está com você, esperar a ocorrência acabar. A ocorrência acaba. Tudo na vida acaba, né? Inclusive a própria vida. Então a ocorrência ela vai acabar. Ela pode demorar alguns minutos, que eu sei que talvez na cabeça da pessoa demore horas, mas normalmente ocorrências críticas, elas são rápidas, de rápida solução, até virtude do estresse envolvendo as pessoas. E aí que você, nesse cenário, pode ter certeza que quando a polícia militar
ou a força de segurança que tiver ali, a guarda civil, ela tomar conta do cenário, um próprio policial vindo no sentido contrário vai te chamar, ó, você tá seguro, vem pra cá, tá seguro, vem pra cá. E aí segue a ordem do policial para sair desse perímetro vermelho. Tá? Mas são as principais dicas, rogo que aqueles que estiverem nos assistindo nunca tenham a tragédia de passar por uma situação dessa, mas é sempre bom estar preparado, né, Carlos? Se acontecer, que esteja preparado. Com né? certeza. Claro que a gente tem um instinto que é natural, né? Fugir, essas coisas, mas tem que vamos falar a palavra meio chata, mas é se policiar no meio de uma situação dessa. Exatamente. Né? Major, legal, hein? Viajou, não trouxe nenhuma lembrança para mim. Isso Carlos, tá se eu fosse trazer as lembranças para que eu prometi, a alfândega ia me pegar. Só da minha família, Carlos, eu tive que comprar uma outra mala para trazer coisas que eu prometi para minha esposa, pro meu filho, pra minha família. Traz um negócio pra mim, traz o controle remoto mais moderno. Eu quase tive que deixar coisas pessoais para poder dar o peso na mala e trazer, né? Até para prestigiar a família, que a família sente um pouco, né? A gente, com 26 anos de polícia, ficar 17 dias longe. Então a minha esposa, Nicole, e meu filho Felipe, de 8 anos, sentiram bastante, mas graças ao apoio de toda a família, 8 anos. Vai fazer 9 agora. Ô, Felipe, eu nunca vou na sua casa, porque a Aninha tem 8 também, né? não. Tá na fase do videogame, Carlos. No celular do videogame. Obriga a brincar de boneca. Ela já quer sair para outros caminhos e fala: meu Deus, essa menina tá crescendo, meu Deus do céu, me ajuda. Major, pra descontrair,